Vamos falar da Venezuela, porque a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, ofereceu aos Estados Unidos 2 planos que prevêem uma transição de governo no país, Venezuela, sem a presença de Nicolás Maduro. As informações foram reveladas pelo jornal Miami Herald ontem. As propostas foram apresentadas no contexto da escalada de tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela. Segundo o Miami Herald, as propostas de transição do governo foram encabeçadas pela vice-presidente e pelo irmão dela, Jorge Rodríguez, que adivinha. O irmão da vice-presidente é presidente do Congresso. É tudo camaradagem. É o atual presidente do que lá denominam Assembleia Nacional da Venezuela. A segunda, assim, quando a gente avalia, qual era a primeira? Que o Maduro ficasse na Venezuela, com garantias de segurança. Eu não acredito que os venezuelanos vão querer isso, não. E a segunda era Maduro fora para pedir exílio ou em Turquia ou em Catar. Por que não na Nicarágua? Por que não em Cuba? Por que não no Brasil, tendo tantos amiguinhos, por exemplo? Né? Não. Ou Turquia ou Catar. Não sei. Você que entende de relações internacionais, o que aconteceu de repente para que a vice-presidente sugira, e segundo fala a nota do Miami Herald, é com aval do Maduro, ou seja, o Maduro está sabendo dessa negociação. Bom, primeiro, muito provavelmente, eles sabem que os passos que os Estados Unidos estão dando culminarão, sim, se não numa invasão, pelo menos num apoio a uma revolução dentro da Venezuela. A Venezuela vive uma situação que não é de golpe de Estado, é uma situação de revolução, tá? Por tudo aquilo que eles fizeram e pela situação em que o povo está. O problema é que quando você vê que ela vai e ela apresentou aquilo que é o que há de melhor para o Maduro. A questão toda é que os norte-americanos eles não estão aceitando essas propostas porque são propostas que não trazem a possibilidade da queda do regime. Você tem um ditador e tem um regime. Há um dado que é importante a gente ter em mente. Quando Maduro assumiu o poder, na Venezuela, quem indica o vice-presidente é o presidente. Como assim? Mas não. O vice-presidente aqui participa de uma eleição. Lá não. O vice-presidente é indicado pelo presidente. Quando Maduro assumiu, o Chávez estava em Cuba fazendo a cirurgia e o Chávez indicou o Maduro por ele ser o indivíduo mais medíocre que tinha ali. Ele não indicou o Maduro por ser uma personalidade exemplar, não. Exatamente que ele tinha medo de alguns indivíduos que estavam no governo que poderiam fazer sombra para o Chávez. O Chávez imaginava que ele poderia ir e voltar, então ele não poderia permitir. Dentre eles, um cara chamado Diosdado Cabello, que é o maior problema que a Venezuela tem. Esse é o bandidão, se as pessoas pudessem identificar. Mas tudo bem. E o Diosdado Cabello queria retirar o Maduro. Ele, inclusive, dizia, eu participei da Revolução porque eu sou capitão do Exército. Eu não sei se capitão ou major, alguma coisa assim. E ele participou junto com Chávez na época da construção do bolivarianismo. E aí tem um dado. Qual é a grande questão? Eles não querem o Maduro, nem mesmo o regime, mas eles não podem preservar, os Estados Unidos não podem aceitar a preservação do regime, porque o Maduro é uma carta fora do baralho. Todo mundo detesta ele, inclusive dentro do governo. Por isso que eu citei essa questão das traições que poderiam acontecer. Acrescente também que eles podem ganhar dinheiro com isso. São 50 milhões de dólares. Um traidor pode aparecer a qualquer momento traindo por 50 milhões de dólares. Mas a ponto-chave é deixar definido que eles querem a preservação do regime. Até mesmo uma das propostas previa a participação de membros do governo, de membros da oposição ao governo, mas não permitia que esses membros fossem as personalidades que seriam, na realidade, aqueles que controlariam o processo. Essa é a questão. Os norte-americanos não vão aceitar em hipótese nenhuma, porque não cabe apenas tirar o Maduro. O problema é o regime. E a hipótese que eles poderiam até aceitar o seguinte, tudo bem, você vai ser exilado lá no quinto dos infernos, mas quem tem que assumir é a oposição, seja pela Maria Corina Machado, seja pelo que venceu... Sim, porque ele venceu as eleições. Esse é o grande ponto. Olha que perfeito final. Perfeito final, parabéns, professor.
Mas agregamos um condimento no que está acontecendo na Venezuela, porque a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, reafirmou ontem a posição dos Estados Unidos sobre o governo de Nicolás Maduro, chamando-o ilegítimo e vinculado a atividades criminosas. Leavitt disse, aspas, o presidente Trump acredita que Nicolás Maduro é um presidente ilegítimo que lidera um regime ilegítimo que vem traficando drogas para os Estados Unidos há muito tempo e não toleraremos isso. Fecha aspas. Cláudio Caivano, sumamos. A vice-presidente dando um palpite de que poderia ter um governo de transição. Nós entrevistamos a Maria Corina e faço um convite àqueles que estão nos acompanhando e agradecemos as 11 mil telas que estão conosco agora. No link do nosso programa está o link para assistir à entrevista que nós fizemos aqui junto com a Paula Leal com Maria Corina Machado. Então pode assistir, que fala exatamente do que está acontecendo agora na Venezuela. E aí agrego mais um dado, que é o Trump autorizou a CIA a intervir no território venezuelano para combater o narcotráfico. Mas vamos lá. Combater o narcotráfico. Maduro é narcotraficante e logo combater o Maduro. Estou errado? Não, é exatamente isso. Inclusive, Segre, teve uma declaração recentíssima do Marco Rubio, dizendo que eles chamam de condado lá, né? O condado judicial de Nova York foi o que apontou Nicolás Maduro como chefe das organizações criminosas narcotraficantes e que eles consideram narcoterroristas. Então, tem aí declarações judiciais nesse sentido. É interessante nessa questão, né? Tá havendo o uso da força, evidentemente, que é o que o Donald Trump instiga, né? Na verdade, ele tenta trazer para ele, para o território dele, essa negociação, instigando e mostrando a força que ele tem. 2 B-52 sobrevoaram o Mar do Caribe e chegaram ali no limite do mar, do chamado Mar Territorial. E olha que inusitado, não vou dizer interessante, inusitado. Eles desenharam um falo. Como um avião pode desenhar um falo? A rota do avião, da forma como eles fizeram, ficou um desenho de um falo. Então isso não só é uma demonstração de poder, né? Porque o B-52 ele tem essa capacidade de sair de lá dos Estados Unidos, atravessar todo o continente americano, chegar ao Mar do Caribe e voltar, sem reabastecimento. É um poder absurdo, né? Diante do que a gente vê no planeta hoje. Eles chegaram ali no limiar para mostrar, olha, estamos aqui. Fora essa declaração do Donald Trump de que ele está autorizando a CIA a fazer qualquer tipo de incursão. Agora tem um outro detalhe para finalizar, Segre. Parece que como é que é? Diosdado Cabello? Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Ele está negociando através de interlocutores com os militares americanos. Então, muito provavelmente vai acontecer o que o professor Sumano falou e o que você falou na entrada. Alguém vai negociar para receber aí 50 milha de dólar. Mas eu acho que Diosdado Cabello não vai estar dentro da turma que possa ganhar alguma grana com isso. Está usando um interlocutor porque ele sabe disso. Ele não é bem visto tá sujo na rodinha. Ele é sancionado. O Diosdado Cabello é sancionado. É sancionado, claro. Lembram do José Dirceu no governo Lula? Sim. É o Diosdado Cabello no governo Maduro. Não tem outra. Mas quando você pensa que a coisa está ruim, olha isso aqui. Quem entrou no mérito? Lula. O presidente Lula saiu em defesa da Venezuela ontem, diante das investidas recentes do governo de Donald Trump contra o país de Nicolás Maduro. Em discurso no Congresso do PCdoB, em Brasília, o petista afirmou que o destino da Venezuela será decidido pelos venezuelanos e não pelo presidente de outra nação. Vamos assistir a fala e depois abrimos ao debate para o André Marsiglia e Luiz Arthur Nogueira. Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. E tem um monte de focas batendo palmas, assim, pá, 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 pá. O que não entendo é, já os venezuelanos, senhor presidente Lula, já escolheram. E escolheram Urrutia, escolheram Maria Corina, que coincidentemente, se as coincidências existem, foi declarada inelegível no dia 30 de junho de 2023. Sabe o que aconteceu no dia 30 de junho de 2023?
o ex-presidente Jair Bolsonaro foi declarado inelegível também. E eu não acredito em coincidências, não. Mas quando o presidente fala que os venezuelanos devem decidir o destino, e nós tivemos uma eleição falcatrua em que as fiscais e atas mostravam que ganhou a oposição, e o Maduro continuou. E primeiro o presidente Lula falou, não, vamos aguardar as atas nunca apareceram. Depois hoje está dizendo que quem deve resolver é o venezuelano. Não está passando pano? Não está ajudando o Maduro contra os Estados Unidos, André? Sim, está passando pano. Se a gente for levar essa fala do Lula às últimas consequências, de que a questão venezuelana deve ser resolvida pelos venezuelanos, independente de como essas eleições foram feitas, de se foram fraudadas ou não, de se há ali um autoritarismo ou não, se a gente levar isso às últimas consequências, a gente deve acreditar, então, que o Lula também deva pensar que Mussolini era um problema da Itália e não um problema do mundo. Perfeito, né? perfeito. Que o Adolf era um problema da Alemanha, né? Que os judeus e os alemães que se resolvessem e não que isso preocupasse o mundo. Quer dizer, se a gente entender esse nacionalismo tupiniquim do Lula, na última instância, a gente justifica todas as barbáries que aconteceram e tragédias que aconteceram dentro da história do nosso país, que me parece que o Lula não as referenda. Então, essa é uma conversa, né, que não faz sentido. A gente tem que apoiar as eleições de um país quando o país é democrático. Claro. A gente tem que apoiar o governo de um país quando o país é democrático. Quando o país deixa de ser democrático, as eleições também deixam. O governo também deixa. E aí você não pode mais apoiar a instituição como se democrática fosse. Você tem que apoiar a derrubada daquele governo para que volte a ser democrático. E não simplesmente ficar apoiando essa estrutura que sustenta o totalitarismo. Isso me parece claro, e aqui no Brasil é a mesma coisa. Né? Então, não, o STF é um problema do Brasil. Né? Os Estados Unidos não podem se meter no nosso judiciário, mas o nosso judiciário é democrático? Não, não é. Então, se o nosso judiciário não é democrático, é óbvio que algum tipo de intervenção, não direta, mas crítica de outros países é super bem-vinda. E a gente tem que apoiar as instituições desde que elas sejam realmente autônomas. Se elas perdem a sua autonomia, elas devem perder o apoio de países democráticos. Isso, enfim, me parece claro. Agora, em relação à questão da Venezuela, com ditadura não se negocia. Não dá. Não dá para você negociar com uma ditadura. Como é que você vai acreditar na palavra do Maduro? O Maduro, ele deu a sua palavra. Mas que palavra? Qual é a palavra que tem o Maduro para a gente confiar? Então, do mesmo jeito que você não apoia eleições de um país que é fraudulento, como a Venezuela, você também não confia na palavra de uma pessoa como o Maduro. Então, obviamente, que aqui o Maduro precisa, a ditadura do Maduro precisa se render e não com ela se negociar.